Olá, seja bem-vindo ao programa Resenha dos Esportes. Hoje, segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Sejam sempre bem-vindos, vocês como nossos parceiros, que estão nos assistindo. E também pode assistir pelo Facebook do Ebenezer Campos. O YouTube também está transmitindo e também depois nós mandaremos também link para vários parceiros nossos aqui para assistir com mais tranquilidade. Daqui a pouco está no ar. Nós vamos falar da bancada. Moacir Teixeira, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ebenezer, nosso âncora aqui. Boa noite, Isaac Nascimento, Isaac Silva, nosso convidado Didi, baluarte aí do bairro da Volta da Areia, né? Muito conhecido aí na região. A gente vai, com certeza, fazer uma boa entrevista aqui hoje. Isaac Silva. Boa noite para vocês que estão nos assistindo, vocês que vão nos assistir. É um prazer estar aqui nessa bancada, é um privilégio para mim estar no meio de homens honrados aqui da nossa cidade. Didi, prazer estar aqui com o senhor também e Ebenezer. Isso aí. Hoje, todos os programas, nós falamos aqui sobre o esporte amador da nossa região, da nossa cidade. Falamos também do Campeonato Brasileiro, principalmente os do Rio de Janeiro. E sempre temos tido um convidado que vai falar sempre de algum assunto importante do futebol, do esporte da nossa região. E hoje o nosso convidado é o Didi, mas é conhecido como Alcemir Batista. Ninguém conhece ele como Alcemir Batista, né? Mas hoje nós estamos apresentando aqui e vamos reforçar esse nome, Alcemir Batista, o Didi. É, conhecido mais Didi, né? Alcemir Batista fica mais escondido, mas poucos conhecem. Ebenezer, eu quero agradecer pelo convite a você, ao Moacir, ao Isaac ali do comando e aos ouvintes, né? Que é bem grande esse ouvinte seu aí. Vamos lá. Muito obrigado. No caso, o Didi é o presidente da Liga Bom Jesuense de Desportos e também presidente do Conselho Deliberativo do Rio Branco Futebol Clube, lá também da região. Como que é o local lá? Santa Terezinha, né? Até a Santa, esqueci da Santa Terezinha, mas tá em casa aqui, tudo aqui. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o esporte bom jesuense, como que está esse momento. O ex-presidente, que era o Jailton da Penha, que ficou muito tempo como presidente da LBD, e subsequente agora, substituindo o Jailton, está aqui o Didi, que nós vamos falar um pouco da história do Jailton como presidente da LBD, e agora o Didi também colocando aí as suas ações, porque justamente o esporte do local, no caso a LBD, é o esporte da distração, do divertimento e do esporte e da recriação. Então nós vamos falar sobre esses assuntos que pertencem aí à Liga Bom Jesuense, quais as ações irão acontecer. E nós vamos começar aqui falando do Campeonato Brasileiro e do Rio de Janeiro. Nós vamos começar por qual? Nós vamos começar pelo Elefante? Vamos começar pelo líder, né? Botafogo, 33 pontos aí. O líder isolado na tabela, Ebenezer. Quem, no início do campeonato, qualquer bolsa de aposta aí, a pessoa se escolhesse aí um time, com certeza o Botafogo não estaria lá. E agora o Elefante, ele tá no telhado, mas o telhado tá reforçado, tá com uma estrutura boa. Eu acho difícil ele cair de imediato. O que você acha, o nosso amigo Isaac, que gosta de uma polêmica? Rapaz, o Botafogo tá começando a mudar minha cabeça. Porque eu tava achando que o Botafogo ia iludir os botafoguenses, a torcida, mas a cada dia que passa a gente vai vendo a estrutura, vai vendo que o técnico pode sair, mas eles continuam com o mesmo sistema de jogo, igualzinho eu vi o jogo contra o Vasco, eles manteram aquilo que eles estavam fazendo com o Luiz Castro. Então o Botafogo está em tudo para surpreender. E outra coisa, eles estão com sorte de campeão. Eles estão com sorte de campeão. Então a minha cabeça está começando a mudar, mas ainda eu não acredito que o Botafogo vai ser campeão. Mas tem um detalhe aqui, Benézio. O Botafogo perdeu ontem o lateral direito, o Rafael, excelente lateral. Ele teve uma contusão séria no joelho esquerdo e vai ficar parado um bom tempo. Igual aquele jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Então já é um desfalque. E essa janela que abriu hoje para contratar, e ela vai até 2 de agosto, pode tirar mais jogador do Botafogo. O próprio Luiz Castro, que está lá no time do Cristiano Ronaldo,
pode se indicar mais 2 ou 3 jogadores do Botafogo nessa janela. O Botafogo pode enfraquecer e começar aí a queda dele por causa de não ter jogador de reposição. O que você acha, Bené? Pode existir essa possibilidade, né? E o Luiz Castro, pelo que parece, já está definido que ele vai sair do Botafogo. Já está tudo certo. Já está tudo encaminhado, né? O Tiquinho Soares, por exemplo, é um jogador que está sendo especulado para jogar lá no time do Luiz Castro. Se tirar o Tiquinho Soares, que é o matador, o que faz o gol ali do Botafogo, a queda vai ser consequentemente, porque o Tiquinho Soares é o cara que faz a diferença ali hoje, ali no Botafogo ali. É o artilheiro do campeonato. É o artilheiro, Tem o Eduardo também, que joga no meu campo ali, que o Luiz Castro, que indicou ele, com certeza, se der uma balançada ali, tirar 2 ou 3, vai facilitar aí a queda do Botafogo. Tomara que não aconteça, né? E o Rafael, que você falou aí, é um ótimo lateral realmente. Ele veio lá do Manchester, saiu do Brasil muito cedo para jogar na Europa. E quando o camarada fica muito tempo na Europa e volta para o Brasil, ele volta com uma visão diferente. Então o Rafael hoje, o Marcelo, que jogou muito tempo na Europa, quando eles chegam aqui, eles têm uma visão de jogo totalmente diferente, então parece que o jogo fica mais fácil para ele. Então é um desfalque muito grande perder esse lateral direito aí. E o próximo compromisso do Botafogo é jogo de 6 pontos. É Grêmio e Botafogo, lá no Sul. E o Grêmio tá surpreendendo também, né? Então, aí é jogo de 6 pontos. Se o Botafogo passar pelo Grêmio, ele pegou os times quase todos já, que estão disputando com ele, já deu uma pancadinha. Então, se ele passar pelo Grêmio, aí o elefante firma no telhado. Didi, o que você quer falar desse momento? Eu, no início, achei que o Botafogo seria um cavalo paraguai, mas tá parecendo que é um cavalo manga larga mesmo. Tá marchando firme. A marcha aí. Mas aí, e a situação do Vasco, a essa altura do campeonato, hein? Olha, como é que tá isso aí? O Vasco, ele perdeu os 2-0, todo mundo já sabe, ontem, né, pro Botafogo. Ele tem um compromisso agora com o Cruzeiro, no próximo sábado, às 16 horas, às 4 horas da tarde. É um compromisso muito forte, confronto quase que direto. E depois o Vasco pega o América. O Vasco pega o América no dia 15, na outra semana. O América está um pouquinho acima do Vasco. Então esse jogo, América de Minas e Vasco, é jogo de 6 pontos também. Se o Vasco conseguir passar pelo Cruzeiro e passar pelo América, ele sai da zona dependendo da combinação do resultado. Nem tudo está pedido pro seu Vasco, não. Mas o América está empatado em ponto com o Vasco, 9 pontos, me parece. 9 pontos, só que ele está na frente, o saldo de gol, alguma coisa. Eu não acho que o Vasco está na frente. Não, o Vasco está em penúltimo. Está em penúltimo? A tabela aqui... Tá, eu vi uma tabela ontem, mas... Não, o Vasco está em terceiro, o América está em penúltimo. Eu tinha visto lá e... O Vasco está em terceiro, mas de baixo para cima, não confunde não. Isaac Silva, e o Vasco, hein? Já dizia o meu avô, né? Enquanto a vida, a esperança. E o aparelho ainda tá ligado. Então o milagre pode acontecer. Entendeu? Então... Mas tá com canudinho, né? Tá com canudinho pra respirar. Então, eu não tô falando como torcedor iludido. Mas eu tô falando com o torcedor que tem fé. Que nós temos que usar fé nesses momentos do Vasco aí. Tá com menos de meio balão. Que tá vivendo. Mas a gente ainda acredita que o Vasco tem elenco para ficar no meio da tabela. Eu não acredito que o Vasco vai cair, não. Não tô falando como torcedor. Mas olhando para os outros elencos, eu tô vendo o Cruzeiro. O Cruzeiro acho que vai continuar. Jogou muito bem contra o Internacional na casa do Inter. Agora, o time que vai cair para mim, Corinthians, Santos, Coritiba, América Mineiro, Goiás, tá pior do que o Vasco. Entendeu? O Vasco tem uma torcida apaixonada. Então a torcida, eu acredito que a torcida do Vasco, quando voltar aos estádios, vai ajudar o Vasco a sair dessa. Porque o Vasco é muito grande para ficar lá. O Vasco faz falta para as outras equipes, porque dá renda, dá tudo, gente. O Vasco, a torcida do Vasco é muito aguerrida, então eles não merecem sofrimento. Você falando em renda, rapaz, tem essa briga do Maracanã, que o Fluminense e o Flamengo são donos do Maracanã e não quer deixar o Vasco jogar lá para não ter renda, para deixar ele financeiramente em dificuldade, né? Isso tudo aí já entra aquela parte da rivalidade, né? Aquela velha problema do Eurico Miranda do passado está refletindo agora. Aliás, o Eurico Miranda foi que mudou muito o Vasco, porque o Vasco sempre estava sempre o sofrido, né? Ele enfrentou todo mundo dentro do esporte todo ali. O sistema né? batia de frente. Ainda estava brincando agora há pouco aqui, né?
em off aqui com o Didi, falando do Caixa d'Água, né? O Caixa d'Água era um parceirão do Nico Miranda, né? Hoje era o presidente atual, era o Caixa d'Água, né? Da FERJ, hoje é Rubem Lopes. Sim, então. Mas e aí? Como é que fica? Será que o Vasco tem time? Tem que melhorar, tem que colocar, tem que contratar gente de qualidade. Em questão, igualzinho nós estávamos falando do Rafael, lateral direito do Botafogo. Quando eu olho o lateral direito do Vasco, o Pumita, o uruguaio, aquilo lá é uma avenida. Você pode ver que a maioria dos gols que o Vasco sofre vem pela direita do ataque ali, que vai jogar contra o Vasco, entendeu? Então o Pumita, eu não sei, ele ataca muito bem, mas não sabe marcar. Então tá faltando. Ontem o Alex Teixeira perdeu um gol, ele e o goleiro. Né? Eu até lembrei daquele lance do Diego Souza em 2012. Parecido, entendeu? Então o Vasco precisa colocar a cabeça no lugar, se concentrar, porque eu acho que o psicológico dos jogadores não está muito bem. Colocar um técnico lá, porque o interino que está lá, felizmente, ele não vai conseguir fazer o Vasco jogar. Então tem que ver um técnico. Para mim, o Rogério Ceni hoje seria o ideal, porque ele pegou o Fortaleza, que era um time ruim, e conseguiu levar o Fortaleza para Libertadores. Dá equilíbrio. Entendeu? Então, hoje, o Cuca também. Então, o Vasco hoje precisa de um técnico. Essa janela agora que abriu, precisa contratar jogadores, entendeu? Porque eles vão contratar jogadores que ninguém ouviu falar, nem sabe se joga realmente. E chega no Vasco falando que vai jogar e chega na hora não joga nada. Então, tá muito complicada a situação para nós que somos torcedores, né? Didi, um pouquinho aí sobre a sua experiência no esporte. Eu acho que, infelizmente, o Vasco de vocês não tem saída, não. Tá profetizando dessa forma, rapaz? É sonhar, né? Sonhar não custa nada. E faz bem, cara, faz bem. Deixa o cara feliz quando tá sonhando. Eu acho que vai voltar de novo para a segunda divisão. E quando dá tudo errado, parece que uma coisa acompanha a outra. Porque o goleiro do Vasco, a bola passou no meio das pernas dele ontem. Foi falha do goleiro, gente. E aquele lateral também, ele ganhou a frente do atacante do Botafogo. Em vez de fazer uma base para esconder a bola, esperar a falta, ele simplesmente deixou o cara passar. É o Pumita que eu tô te falando, tá uma avenida, a lateral direita do Vasco ali. Ele ataca muito bem, mas não sabe defender. Então, infelizmente, os técnicos adversários já descobriu aonde que é a fonte ali, que eles conseguem água fresquinha. E é exatamente ali contra o Pumita, lateral direito. Mas então, o Capasso jogou bem ontem, não sei se estreou. No Capasso jogou bem. Ele entrou no lugar do Bambu, que machucou. O Bambu saiu com contusão. Aí o Pumita, o Capasso entrou muito bem no jogo, mas infelizmente ele estava do lado esquerdo. E o lado direito do Vasco ali, com o Pumita ali, rebentou o Vasco ontem. O Pumita, até no início, ele realmente ele trouxe uma certa esperança que o Vasco tinha contratado um lateral direito de qualidade. Aquela falsa ilusão do Carioca, né? Oi, Benez, aqui aproveitando aqui, mandar um alô pro pessoal que estava ligado aí, tá ligado ainda, a Leandra Peçanha, boa noite, muito obrigado aí, Sandro Faria, meu primo, alô Sandrão, um abraço. O Thiago Jonas é aquele lateral, tá ligado? O lateral que tem mais título do que o Daniel Alves, dizer que vai jogar por muitos anos ainda. Antônio Carlos Peçanha Nunes. Pérez Nunes. Pérez. O Pérez nos mandou de dia acordado, o Didi tá ligado já. O Antônio Silfitelli, muito obrigado aí pela sintonia. Mandar um alô também para o Juninho do Procópio, é pai do Thiago, esse que mandou alô agora. O Juninho tá fazendo aniversário hoje. Juninho é um parceirão meu, colega de serviço, e foi um excelente lateral. Esse aqui jogou mesmo, esse não contou história não. Juninho do Procópio, do São José do Calçado, esse fez história na lateral direita, jogando na região aqui. Então, esse é o parceiro do Daniel Alves? Não, esse é o pai do parceiro Daniel Alves, pai do Thiago. O Thiago Jonas? É, o pai do Thiago Jonas. Também falou aqui com a gente aqui. Ah, tá legal. Ele comentou aqui também aqui. Mandar um alô também, aproveitando do alô aqui, né? O Afonso, lá na Serra do Alipe, ele me pediu para mandar, me encontrou comigo em Calçado hoje, para mandar esse alô para ele. Então tá feito o registro aqui. Muito obrigado da sintonia. Isso aí. Flamengo. O Flamengo nós já falamos, Flamengo já ou não? Falamos? Não, falamos não. O Flamengo... Ele ficou tão entusiasmado com o Vasco e com o Botafogo lá em cima do telhado. Aí você está preocupado com o Flamengo. O Flamengo está em terceiro lugar, Benés, com 25 pontos. Ele joga agora pela Copa do Brasil, quarta-feira, enfrenta o Atlético Mineiro, jogo no Maracanã.
É jogo importante, tem que fazer um resultado aqui, porque jogar lá na arena depois é difícil de conseguir um bom resultado. O jogo é quarta-feira, 21h30. E pelo Campeonato Brasileiro, ele joga sábado às 21 horas. Outra pedreira, Palmeiras e Flamengo, lá em São Paulo. Então. Mas o Palmeiras também tá meio. Vai e vem. Não tá aquele negócio que estava, né? Com aquela disposição, ganhando, né? Primeiro na tabela e tá lá, tá meio baixo. Inclusive, tem uma polêmica que o auxiliar do Palmeiras, onde estava comandando, que o treinador estava expulso, ele criou uma polêmica com a CBF, vai levar para o tribunal. Ele mandou ver mesmo, falou que tem um complô contra o Palmeiras. E o Filipão também do Atlético soltou os marimbondos de cima da CBF, a coisa vai esquentar. Mas essa CBF também, eu te contar, hein? Ela também não é fácil não, cara. Essa equipe de arbitragem, o negócio é muito feio lá na CBF, né? Vocês falando do Palmeiras, pra mim não foi culpa do árbitro, não, foi culpa do próprio Palmeiras. O Palmeiras abriu 2-0, perdeu um pênalti, deixou o América empatar o jogo, entendeu? Então foi mérito mesmo do time adversário que empatou, correu atrás do resultado, e o Palmeiras que não conseguiu segurar. E como o Ebeneze disse, esse ano o Palmeiras não é o mesmo dos anos passados, não. Ele não está embalado como ele vinha embalado dos anos passados. Dessa vez ele está perdendo para time inferior, tá deixando o líder disparar. Nos outros campeonatos, o Palmeiras, né? Sempre começava na frente. Os outros adversários tinham medo de jogar contra o Palmeiras, agora não. Agora tem um detalhe também, que todo time que ele cresce, ele é campeão, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, também não consegue manter esse pique constantemente. Ele, eu já ganhei isso aqui, e agora? Nós vamos ter que, quer dizer, dar o sangue aqui todo dia aqui para ganhar o que nós já ganhamos, né? O Flamengo passou há pouco tempo por isso também. Não ganhava ninguém, deu essa balançada e deu uma retomada de novo. É um problema de caixa, né? O time começa bem, daí a pouco você tem que vender para repor. Então, quer dizer, dificilmente segurar um elenco aí. Manter aquela pegada, né? Tem esse detalhe, né? E também tem essa questão do ganhar, né? Vamos fechar aqui o último agora, o Fluminense, né? O Golfinho. O Golfinho do Diniz. O Golfinho está em sexto lugar ali. Onde é que você falou que o Golfinho vai ficar ali com 21 pontos, de sexto até 10º? A sua previsão está dando certo, hein, Isaac? Para mim o Diniz, infelizmente, é um técnico golfinho. Como eu sempre falo, né? Levanta, faz a gracinha, o pessoal vai, aplaude, fala, o Diniz tem que ir para a seleção. Aí daqui a pouco o Diniz vai, afunda e ninguém vê ele mais, entendeu? O que está acontecendo agora? Tá lá em sexto. Para mim ali ele pode ficar sexto, quarto, Libertadores para mim vai, mas ser campeão, isso daí não vai acontecer com o Fluminense não, infelizmente. Torço pro Diniz, mas vai chegar lá não. Lembrando que o Fluminense joga agora dia 9, né, às 16 horas, Fluminense Internacional, jogo em casa. E no dia 16 o confronto direto, Flamengo e Fluminense no Brasileirão. Então a coisa vai começar a esquentar agora depois da 14ª a 15ª rodada, Benésio. Então tá chegando aí, né? Estamos avançando, né? Estamos aí com em torno de 35%, em torno de 35% do campeonato já acontecido, né? E o elefante continua lá em cima. Acho que esse título tá entre Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Você descarta o Botafogo? Não vai chegar também, não. Vai não? Eu também concordo. Acho que o segundo turno... Manchada de elenco, treinador... Pode, se ele entrar nessa fase que a gente tá parecendo que vai caminhar, né? Vai ser... Igual o Isaac falou, o treinador vai, não sei se foi o Isaac ou... O treinador vai, mas vai levar de 3 a 4 jogadores do Botafogo. O segundo turno acho que vai ser a queda do Botafogo. A gente tem que esperar aí para ver se vai, né? Aí não vai, né? Porque a gente tava falando desde o início, né? E depois o bicho pegou. Isso aí, gente. Vamos falar um pouco do futebol amador, né? Aqui nós vamos falar aqui da Copa Noroeste, da Copa Guaçuí. Que mais aqui? Tem um veterano chinês também? Tem um veterano chinês e tem o União Barrense, né? Que vai... Não, aí tem o União Barrense que ele vai estar aqui também jogando
jogou, aliás, né, nesse dia aqui. Nós vamos lá, vamos começar, né, qual que nós vamos começar aqui? Pode ser que o União Barrense está com você mesmo, hein? O União Barrense, né, que jogou nesse final de semana, jogou no sábado e perdeu nesse sábado. Então nós temos aqui até mandou para mim aqui, eu dei uma olhada rapidamente, a gente estava com outra programação aqui, o Isaac saiu aqui, nós estamos aqui nessa situação, mas o União Barrense perdeu de 4-1 nesse final de semana e vai ter o jogo, nós publicaríamos aqui depois aqui no Facebook a programação do União Barrense para esse final de semana. Mas o jogo foi com um time do Espírito Santo, que ficou também com 11 jogadores em campo. Inclusive, o Magalhães teve que entrar em campo para jogar, porque só tinha 12. Um machucou e aí teve que entrar para complementar o time. O Magalhães é o goleiro e foi para ali, então. Foi para ajudar lá. Aí eu não sei se ele foi, nós não conversamos sobre isso, né? Se ele foi pro gol, o cara que estava no gol foi para ali, eu não sei. Sei que só tinha 11 lá para poder terminar o jogo. Então eles perderam de 4 e perderam a invencibilidade que eles tinham esse ano. Mas ele é guerreiro, ele vai recuperar no próximo sábado. Porque dizer que tinha vários lá que iam pro jogo, terminou não acontecendo, que é os imprevistos, né? Se o Magalhães voltar a jogar, eu posso jogar também. Aí eu vou falar com ele. Você está fazendo desafio. Foi só em falta de alguém. Desafio com você aqui, ó. Foi só em falta de alguém, aí eu jogo também. Ô, beleza, vamos falar do futebol amador, né? O Unidos de Bom Jesus do chinês. Sim. Ele enfrentou a equipe do Beira Linha de Retiro. E o time do chinês ganhou de 6-5. Jogo bastante disputado. 3 gols do Pouca Telha, 2 gols do Didi Xará seu aí, e 1 gol do Carioca. Lembrando que essa equipe de veteranos só pode jogar de 50 para cima. Nossa! E se tiver dúvida, o chinês não aceita entrar. Tem que mostrar a identidade. Aí nem é gato mais, né, Dia? É leopardo. É leopardo já. Mas o chinês tem essa vantagem dele. Ele tá certo porque você chega numa certa idade, você vai jogar com um garotão novo. Tem veterano aí que tá difícil para brincar. 6 garotos novos e 4 de idade acima de 50. Então não é veterano. Nem com um pedacinho de pau você consegue correr atrás dos garotos. Não tem então jeito, é difícil. não. Então parabéns ao chinês. Você que ajuda o esporte amador de nossa região, um guerreiro. Muito obrigado pela sintonia. Fique ligado aí. Quando tiver jogo fora, pode mandar o resultado. Com o maior prazer, nós iremos divulgar aqui. Beleza? É com você aí, enquanto eu vejo a outra matéria aqui. Nós vamos aqui falar um pouquinho aqui. Ô, Didi, vamos falar um pouco desse meio tempo aqui, para a gente falar um pouco, Didi, como que você começou a participar do esporte, que momento que passou na sua vida, assim, não, pô, o esporte é legal, eu gosto disso aqui. Beneza, eu comecei a participar do esporte e já jogando e já partindo para ser diretor, porque a gente começava a jogar no Rio Branco e no segundo time, mas ali eu já comecei a participar junto com a diretoria. Eu doava um saco de cimento, eu ia para o campo para trabalhar, às vezes a gente estava ali sem fazer nada, eu ia lá para o campo plantar grama onde não tinha. Então a gente vai apegando no futebol e iniciei ali assim. E meu sonho era chegar um dia diretor do Rio Branco. Sempre lutei e fiz esforço para isso. Então hoje eu sou o presidente do Conselho Liberativo, né? Tivemos um problema da pandemia, não fizemos eleição ainda. Então fiquei assumindo a presidência e a presidência do Conselho. Mas já está previsto para agora a gente começar a reunir o Conselho Liberativo, né? Que saímos desse problema de pandemia, graças a Deus, e fazer a eleição para o presidente do clube. Certo? Sim. E depois, isso foi em que época que você começou a caminhar nessa direção, a ver, não, eu gosto disso aqui, isso aqui é comigo, acho que eu tenho esse perfil? Eu estava com 20 anos, quando eu comecei a frequentar já o Rio Branco, né, como jogador. E já participando de diretoria, me chamava para reunião, aí o pessoal ficava, por que só o Didi que joga no time vai participar de reunião? Mas eles viam em mim o dom de querer
além do que eu jogava. Que era Você tinha um tomar perfil conta. de liderança. Tinha um perfilzinho de liderança. De liderança, de Com pouca aproximar. modéstia, né? Com pouca modéstia, senão dá ciúme, né? Você tem que ir chegando devagarzinho e sereninho, senão... e mineirinho, né? Tá certo. Bom, vamos lá, voltando aqui o futebol aqui. Futebol amador aqui, registrando aqui, esse aqui é até um pedido importante. No último dia 28/6, nós perdemos o saudoso Laranja Lima. O Jorge Caçamalha, né, jogou comigo quando nós éramos mais novos. O Caçamalha passou por Olímpico, Ordem Progresso, Americano, vários times da região. Ele me ligou, mandou uma mensagem, mas assim, lembra lá do nosso amigo, o saudoso Laranja Lima, que partiu cedo, né? Seria aniversário dele no dia 28/6 que passou. Então, um abraço para os familiares do Laranja e todos os amigos aí do Laranja que considera esse garoto aí. Ele tinha um crédito muito grande na nossa região aí. Ele vai fazer muita falta. Ele chegou a fazer teste no Flamengo, vários locais aí. Um excelente garoto, excelente amigo que partiu. Então, fica feito o registro aí, Caçamalha. Nós vamos falar aqui agora da Copa Sub-23 Noroeste. Os resultados que o Mozato passou para a gente aqui. A equipe do Suburbano está com 3 pontos. Porciúncula com 1 ponto, o Olímpico com 1 ponto, o Ipiranga com 0 pontos. Esse é o grupo A. O grupo B, Altense tem 3 pontos, a Peribé 3 pontos, Palmense 0 ponto e Pirapitinga 0 ponto. O grupo C, São João 3 pontos, Boa Sorte 2 pontos, Brasil Laranjais 1 ponto e Ponte Nova 1 ponto. O resultado foi o seguinte: Altense 1-0 em Pirapitinga, Palmeiras 0, Aperibiense 1, Porciúncula 2, Olímpico 2, Boa Sorte 2, Ponte Nova também 2, Ipiranga 0, Suburbano 1, São João 3, Brasil 2. Então esse é o resultado da Copa Noroeste. Um abraço para o Monzado e parabéns aí para toda a equipe da Noroeste que sempre está organizando o campeonato aí. Benezzi, é uma competição muito boa e tem muita credibilidade na região, não é isso? Sem dúvida. Esse clube de Pirapitinga é Pirapitinga Não, de Minas? Eu acho que é de Minas. Eu de não Minas. tenho certeza não, mas Sim, de Minas. Sim. Mas é importante, né, Didi? Você como ligado ao esporte, esses campeonatos que estão investindo aí na nossa região. Eu não sabia nem que tinha tantos né, campeonatos aqui na nossa região. Estou descobrindo isso agora. Né? Esse pessoal, a gente tem que divulgar porque eles ficam no anonimato. Eles fazem um trabalho muito bonito e não é divulgado. Então, graças ao Resenha dos Esportes, nós estamos apanhando esse público aí para dar uma moral para eles e eles passam a seguir a gente. Importante isso. É mostrar o que está acontecendo nesse ambiente. Né? Eu tenho lá no Rio Branco, no veterano do Rio Branco, que é o Beto Firmo, o Baia, os meninos que ficam de frente. Eu acho bonito deles que eles têm um cronogramazinho de tabela de jogos do veterano. Muito organizado. Durante o ano todo. Aí o cara lá passa o resultado do jogo para ele passa daqui. Aí no final tem artilheiro, tem quem ganhou mais jogos. Eu acho muito bonito. Didi, e aquela pelada que é organizada ali no campo do Olímpico também? Quantos anos tem aquela pelada de vocês? Essa pelada é do Canjiquinha, ela era lá no clube. Mas aí eu tive que dar uma parada com o campo, igual agora nesse período de seca. Tô passando pro mesmo problema lá. Tentando fazer uma irrigação. Tá eu e Beto. O Beto vai lá de tarde, eu vou de manhã molhar lá. Mas tá muito seco. Aí quando houve esse problema da parada do Canjiquinha, que eu tive que pedir para dar uma parada para arrumar o campo, a cerca tudo caindo, aí eles foram pro Olímpico. E ficaram por lá até hoje. Mas é muito importante, é muito antigo ali, uma brincadeira muito boa, que já fiz parte também. Agora você está fazendo parte olhando. Agora só olhando. Agora eu, só contando história. É naquilo, começou com a gente lá em cima no campo, né? Mais de idade e tal, mas foi virando igual os veteranos estão tendo hoje. Muito meninada nova. Aí a gente não aguentava jogar. Aí é covardia, né? Não tem. Não, mas eu vou te dar uma ideia aqui. Você pode fazer um contrato com o chinês, só joga com uma identidade de 50 pra Não, cima. mas lá não tem jeito. Lá paga isso, eles pagam, eles querem jogar. Então tem. O pessoal tá precisando de dinheiro. Estão precisando de caixa, tá igual os clubes pequenos do Rio. Tá lá passando a sacolinha, né? Tá passando a sacolinha lá. Pagou, joga, quem não pagou, não joga. E outra, a mensalidade lá ela é fixa,
Se você não for jogar e não avisar, ela é o dobro da mensalidade. Aí tem que Tem tá... multa? Tem multa? Tem multa. Tem multa, né? Multa, Legal isso aí, né? mas muito organizado. Não, ele Então, tá de parabéns né? lá. Sem dúvida. Vamos lá, Moacir, aí, o próximo futebol aí. Nós temos agora aqui a Copa Guaçuí, né? O nosso amigo Maico, que organiza lá em Guaçuí. E nós temos aqui o resultado das semifinais e a final vai acontecer no final de semana agora. Sub-11, na atividade 3, Olímpico 0. E no Sub-11, Guaçuí 2-0 no Tupi, de Caiana. No Sub-13, Guaçuí 2, na atividade 2. Nos pênaltis, na atividade passou, 4-3. O Caiana 7-1 no Sub-13, no vai-sai, deu uma goleada. No Sub-15, Guaçuí 5-1 na atividade. Olímpico 0, Caiana 0. E nos pênaltis, no Sub-15, o Olímpico passou 8-5 em cobrança de pênalti, foi bastante disputada. E agora aqui no Sub-17, né? Guaçuí 2 na atividade 2. Nos pênaltis, o Guaçuí passou 6-5. E agora, no próximo dia 8, Ebenezer, vai ser o jogo da semifinal, no Sub-17, entre Olímpico e Dores do Rio Preto. Esse jogo não aconteceu no final de semana. E as finais, provavelmente, vai ser no dia 15 ou 16, segundo o Maico. O jogo do Sub-11 da final vai ser Guaçuí versus Natividade. No Sub-13, Natividade versus Caiana. No Sub-15, um clássico aí, Guaçuí Olímpico. Isso aqui pega, hein? Esse jogo tem rivalidade. E no Sub-17 pode ser, Guaçuí já está classificado para a final, vai depender aqui do Olímpico ou Dores do Rio Preto. Vamos torcer para o Olímpico passar pelo Dores, que vai dar 2 clássicos, no Sub-15 e no Sub-17 aí, Guaçuí e Olímpico, que sempre faz grandes equipes que disputam aí as finais. A previsão desses jogos para qual localidade? Essa competição é toda organizada em Guaçuí. A prefeitura banca os jogos todos lá, a arbitragem por conta da prefeitura, o Olímpico desloca com os jogadores daqui, Dores de lá, então a sede é sempre lá, sábado e domingo. Eu fui num jogo lá, muito bem organizado lá. Eu achei que era jogo lá e cá, não, é tudo lá e ficou muito bem. Centraliza todo eu fui lá numa partida do Olímpico, e o Olímpico tá com 3 categorias muito boas, 3 ou 4, né? Não, o Olímpico sempre tem uma base que dá trabalho. Muito boa mesmo. É verdade. Tá de parabéns o Léo Chambon, porque... O Léo, o Sandro, né? O Sandro, tá o Léo, tá o Eliseu também, que ajuda. Eliseu é o baluarte lá. Eliseu tá pra tudo. Ele segue lá. Você sabe o nome do prefeito de Guaçuí? Não, secretário? não sei, Depois nós vamos trazer aqui o nome do secretário, o nome do prefeito de Guaçuí, que está dando esse apoio. Porque eu acho que é importante a gente fazer essas colocações desses gestores públicos que estão apoiando. E tenho 3 ou 4 anos já que ele faz essa competição lá. Então, você fica o seu compromisso aqui da próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir, falar quem está organizando isso, esse apoio da prefeitura, quem é a prefeitura, quem é o prefeito, quem faz parte dessa organização lá, se é a Secretaria de Esporte, se alguma coisa do Estado também, do esporte, também tem alguma participação. Eu acho que é importante, porque nós vamos conversar com o Didi aqui, nós vamos falar de coisas aqui do futebol de Bom Jesus, que a gente não percebe essa participação do município, mas nós vamos ouvir dele. Essa é a sensação da gente aqui de fora. Eu não posso afirmar isso, mas nós vamos bater um papo aqui e nós vamos entender um pouco dessa situação, desse momento. Dessa falha, né? Que é uma falha grande no esporte em Bom Jesus. É um vácuo, né? Um vácuo, né? O Didi não é de hoje. Tem tempo. Nós temos saudade, né? Algum esporte mais aqui? Do Amador? Não, falar? O Amador acho que fechou aqui. Fechou isso aqui. Então agora nós vamos fazer aqui, trabalhando aqui, um bate-papo com o Didi, que é o presidente da Liga Bom Jesuense de Desportos e presidente do Rio Branco, como nós falamos, mas vamos aqui buscar centralizar aqui as suas ações na Liga Bom Jesuense de Esporte, porque colocando que a gente percebe que Bom Jesus, o esporte em Bom Jesus, a gente não tem visto participação a princípio nem da Liga e nem do município. Mas agora nós vamos saber de você se isso que a gente percebe
é verdade ou não é. Ô, Didi, como que você chegou a ser presidente da Liga Bom Jesuense de Desportos? A gente sabe, no caso, que o jornalista Jailton da Penha, em memória, né, faleceu recentemente, ficou muito tempo na LBD. E como foi esse momento de transição, durante ele presidente da LBD, o que ele contribuiu para o esporte crescer dentro de Bom Jesus? Benez, a Liga ela é o seguinte, é a FERJ que comanda. E o Jailton, ele é presidente da Liga. Eu sou diretor da Liga, como tem vários. Só que na ausência do Jailton, eu nem sabia disso, do presidente, ou o vice, ele nomeia o vice, ou ele nomeia um membro da diretoria da Liga. Aí o Celso me passando isso e tal, e ele logo assim veio a passar mal. Aí eu fui tomar um café, que o menino dele me convidou, o pai pediu pra você tomar um café com ele amanhã. Eu já tava mais ou menos sabendo o que era o café dele, né? Que Deus tenha num bom lugar, era um irmão que eu tenho, né, que partiu. Mas ele me fez essa proposta. Falou, Didi, eu posso indicar ou o vice pegar. Como o vice é o Adler, ele ia assumir agora a maçonaria, como assumiu lá. Venerável agora, Venerável, né? Da maçonaria, então ficaria... Moreira Guimarães? Ficaria muito para ele complicado. Aí ele mesmo, Didi, eu falei com o Jailton que o nome indicado seria o C e tal. Aí fui. Aí fez, já eu sou presidente do clube lá e eu tô com umas obras para sair lá, mas me ajuda aí, pega isso aí para mim, termina para mim. O mandato dele termina agora, 2024. Aí o Celso me ligou também, aí eu falei, vou pegar, Jailton, vou assumir. E dei continuidade, logo assim veio o campeonato sub-17. Você pega as coisas pelo meio do caminho, é um tumulto, não sabia onde ia lá, já tinha mais ou menos o que ele fazia, porque a gente sentava na praça e ele me explicava. Então, prefeitura, você tem que estar pedindo ônibus, lanche e tal, e tem ajudado a gente bem nessas coisas, então não tem nada a reclamar, o apoio da prefeitura. E estou assumindo aí, até 2024, vamos fazer a assembleia, né, da Liga, e eleger um novo presidente. Aí já vai partir com o Celso, né? O Celso vai fazer a assembleia e a gente vamos eleger um presidente. No caso, essa assembleia, ela é feita em Bom Jesus? É em Bom Jesus, só com o time filiado da federação. Aí eles que votam. Mas o time filiado são de Bom Jesus ou... São de Bom Jesus. E quais de Bom Jesus? Você sabe quais os times de Bom Jesus são filiados? Se me falha a memória, é o Carabuçu, Santa Isabel, o Rio Branco, Figueirense, o Cruzeiro, são... Palmeiras. Pirapitinga, Calheiro, não está participando. Rosal. Eu tenho que pegar agora essa lista com a esposa do Jailton, porque os documentos ainda estão lá com ele. Aí eu vou apanhar para me ver se realmente um dos times ainda está afiliado, né? Pra gente passar até pro Celso, que ele me pediu isso. Eu vi o Rio essa semana, sábado o Celso falou comigo, que talvez nós vamos ter que ir ao Rio meio de semana aí. Ele vai me avisar, acho que até amanhã. E se realmente a gente for, já é a gente para organizar para fazer a Assembleia Geral. Quer fazer? Não, pode tocar, eu tô... Mas eu, no caso... Tem bastante clube Bom Jesus filiado. Santa Maria, Santa Isabel. Alguns estão falhando a memória, a gente esquece. Sim, mas tem bastante. Tem bastante. Eu não imaginava. Pô, você tem ideia, eu não conheço. Eu estou aqui para conhecer também o nosso bate-papo, conhecer um pouco do futebol. Essas equipes todas, elas têm direito a voto? Tem direito a voto. Para escolher o presidente. Para escolher o presidente é a diretoria, né? Esse que você está falando é da Liga Bom Jesuense, que pertence à Liga Bom Jesuense. Que pertence à Federação do Rio, a FERJ. Ah, tá. Mas para eleger o presidente aqui, no caso você seria presidente da Liga Bom Jesuense. Da Liga Bom Jesuense. Aí quem vota são esses clubes. São esses clubes que você falou ali. Que pertence à Liga Bom Jesuense. A Liga, Sim. Ele é filiado à federação, mas pertence à Liga. Pela parada do Rosal, porque tem um regimento dentro da Liga, não sei pelo tempo que ele ficou sem disputar campeonato, se ele tem direito a voto ainda. Sim. Certo? Eu tenho que ler o estatuto dele, né? Para me interagir,
para mim saber se eles têm direito a voto, que eu acho que ele ainda não tem direito a voto, mas não, na época já outro falou comigo. Ficou o tempo parado e não... Agora que jogou um campeonato, saiu também, mas eu acho que ele não tem direito a voto, não. Outro dia nós estávamos falando aqui, da semana passada, aqui com o Rafael Messias, que nós lembramos do esporte nas escolas, do basquete, futebol de salão, né, das meninas, handball, as Olimpíadas. As Olimpíadas. Eu estou te entendendo, essa aí dá até saudade do Nelson Soares, né? Que quando existiu a Secretaria de Esporte em Bom Jesus, o Nelson Soares movimentava tudo. Ele tinha aquele jeito dele mas era um cara meio espetacular, assim, mas né? A LBD. Era jogos estudantis no Olímpico à noite, era futebol de salão, era o campeonato da LBD, ele tomava conta. Então, quer dizer, aí nós tínhamos a Secretaria de Esporte. E parecia que era tudo ligado uma coisa a outra. Era movimento em Bom Jesus, era fantástico. E no caso, a LBD, o que a LBD pode fazer para o esporte Bom Jesuense, além desses clubes que você fez as colocações aqui? Hoje o Ebenezer, a Liga Bom Jesuense, nós temos que fazer uma parceria com a prefeitura, que já existe essa parceria, mas ela pode participar mais com a Liga, e a Liga com a prefeitura. Porque em todo município hoje, quem faz os campeonatos rurais, quem trilha de arbitragem, esses campeonatos de futebol de salão, então a prefeitura nos outros municípios, inclusive o Celso toma conta de Itaperuna, está fazendo um rural lá que iniciou agora, ele toma conta em Italva, então quer dizer, a Liga é bem participativa. Aí o prefeito passa o recurso para a Liga, tá? Que é bem complicadinho, mas o Jair nunca quis isso, ele me falava, o prefeito quer passar recurso, eu não quero. E eu tive essa conversa com o Celso, tive com o diretor lá da FED. Ele falou, não, Didi, hoje tá geral, pode pegar, você vai ter que criar um contador, porque isso tudo é prestação de conta depois, né? Então você tem que interagir. Eu acredito que vai ficar muito bom. Eu não sei se eu vou concorrer à presidência aí, eu vou apoiar um presidente, mas já com esse intuito da gente abraçar esse projeto junto com a prefeitura. Você acha que há interesse da prefeitura ajudar ou você acha difícil? Interesse grande da prefeitura. Quem está na frente da prefeitura que pode fazer esse contato, já fez contato com ele? Não, o prefeito já tinha oferecido ao Jailton, quando o Jailton estava no comando, mas o Jailton passava para a gente, diretor da Liga, que ele não queria mexer com dinheiro. Mas no caso de você hoje, como presidente, você vai investir, né, nesse caminho com a prefeitura? Nós temos um projeto muito bom, Ebenezer, se a gente continuar na frente da presidência da Liga. Porque eu fui ao Rio já umas 5 ou 6 vezes, e lá você tem que estar presente mesmo lá, porque os recursos lá e o apoio lá é muito bom. Só que você tem que disponibilizar tempo e entrar em carro e viajar. E o secretário falou de dia aqui, tem muito recurso, muita ajuda, agora tem que participar. Então meu amigo Jailton, né, que Deus tem no céu, mas ele pela idade, né, já com os problemas dele, então viajava pouco. Eu mesmo ia no Rio para ele já umas 3 ou 4 vezes, cansava muito, né, mas eu pretendo enfrentar a estrada, porque é lá que está os recursos e podemos fazer uma parceria muito boa com a prefeitura. A previsão dessa eleição ano que vem é qual data? O Celso quer deixar ela para depois de fevereiro. Então tá praticamente no início do ano, né? No início do ano. Tá? Logo passando o carnaval, a gente... Sim. E tem pouco tempo para, no caso, você como presidente, agilizar isso. Ou não? Para agora não. Nesse mandato eu estou no mandato tampão. Então o mandato, ele é relâmpago. Mas pro ano que vem, se Deus quiser, já estamos com esse projeto montado aí. Você já tem um grupo formado, assim, uma chapa toda certinha? Eu hoje, se eu concorrer à eleição e ganhar, eu já tenho conversa já com o pessoal bom que gosta do futebol. Às vezes tem muita gente que gosta do esporte, tá? Principalmente do futebol. Então os amigos já estão, não, pode pegar, eu tô junto. E é gente que está já trabalhando e filiado dentro da Liga. Só voltando um pouquinho aqui sobre a questão, quando falamos aqui do esporte, falamos das Olimpíadas estudantis, e que é separado
da LBD. Da Liga, isso já compete à Secretaria de Esporte do município. O que está dentro da LBD para agir e fazer, né, acontecer no futebol no município de Bom Jesus do Itabapoana e aos seus filiados? Nós podemos fazer o seguinte, hoje que a gente não tem aí um campeonato juvenil e de infantil dentro do município, não temos esse campeonato. No distrito, né? No distrito. Nós não temos um campeonato de veterano, de master, né? Que se fala, né? Quarentão pra Não cima. temos no Bom Jesus. A Liga pretende levantar isso. E o campeonato rural, né? Que a gente que é rural, não é? Mas vai botar, vão mudar até o nome, né? Da competição. A Secretaria pelo que eu fiquei sabendo, que quando passou para a Secretaria de Educação, eles quiseram mudar o nome, tirar o nome do rural. Foi uma proposta até da secretária, que hoje saiu também, né? A Ivana. Vamos acabar com esse negócio de rural, que o rural é muito antigo. Eu também concordei com ela. Porque hoje o rural é muito pouco. Nós podemos fazer o campeonato municipal com os times mais de tradição e não esquecer do rural, que é o Coco Seco, o Bom Jardim, que eles não participam do campeonato até hoje por causa de recursos, né? Porque hoje um time investe, o outro não tem condições de investir, então parou de disputar esse campeonato. Mas a Liga apanhando, a gente vai fazer um campeonato internozinho só para esse pessoal da zona rural. Isso seria a ideia, a proposta seria de fazer um rural e outro municipal. Isso aí, isso. Hoje é um municipal, né? Hoje é um municipal. Aí a gente vai voltar com aquele ruralzinho lá pro pessoal da roça que gosta do futebol. Ter dois momentos diferentes. Isso aí. Mas vamos lá, com relação à ideia, é de fazer tudo na mesma época ou em épocas Não, separadas? aí vamos ter que fazer uma programação, né? Para não dar né? interferência e um não deixar de apoiar o outro. Porque tem muitos atletas que vão jogar em um, poderão jogar em outro. Né? A gente vai fechar o campeonato na zona rural. Eles disputam o campeonato municipal, depois vai lá pro rural, não. O rural é pro pessoal da zona rural. Sim. Vocês vão definir que o perfil de atleta para participar. Porque senão vira disputa, vira o mesmo municipal. Valoriza o pessoal da zona rural. Da zona rural que nós estamos precisando fazer. E que tem alguns que são muito bons, né? Bom demais, bom demais. Que gostam lá, que bata peladinho no final de semana, né? Aí poderia ser uma sugestão, o rural começar primeiro. Esse que destacasse no rural, eles jogavam municipal depois. E nós poderíamos fazer depois até tipo uma colocação do primeiro, como é que fala? Primeira divisão com a segunda divisão. Isso. Você vai botando em off para ficar. Brasileirão, modo verde, amarelo. A colocação você vai para a segunda divisão. E em termos de valores, vocês chegaram a ter uma ideia de quanto custa para fazer um campeonato dele? Qual o investimento que a federação, a liga pode estar, ou os clubes? Você me explica como funciona isso? Hoje não tem valores do campeonato rural aqui, né? Municipal, como foi feito, porque eles não passam valor pra gente, inclusive de estar ligado na Secretaria de Educação, um troço que eu sempre fui contra, como dirigente de futebol. Também sem funcionar também, né? Sem funcionar, porque não olha, não tem tempo para olhar, né? A educação já dá trabalho. Na realidade não querem olhar, né? Porque poderia, né? E tem condições de... Não, ela poderia olhar se fosse dividida a secretaria. Ter o secretário de esporte e secretaria de educação. Tudo vinculado na educação. Mas tudo vinculado na educação. A educação é tanto problema que ela pediu exoneração para sair. Então ela vai ficar ligada em duas secretarias, se uma está dando problema já. Então, é o que deu o resultado até do final do campeonato nosso, que foi uma vergonha. Porque justamente, eu acho que não poderia ter colocado, até por questão de recurso, né? Não sei como, porque na realidade hoje, em termos de recurso, né, tá muito complicado. A Secretaria de Educação hoje, o cidadão Bom Jesus está meio perdido, né? Com a questão da Secretaria de Educação e a questão do esporte envolvido nisso. É um negócio muito difícil. Tá. E justamente essa mudança, essa necessidade. A federação, o Benezzi, por isso que eu estou falando, com esse pouco tempo que eu tenho ido lá, conversado bastante com o pessoal, que eu procuro me interagir bem lá, porque eles têm vontade de dar todo o apoio ao futebol aqui, inclusive voltar ao Olímpio para disputar o campeonato profissional. O Rubem Lopes vai lá, já falou uma opção de vez, agora o Léo Chambão está com essa ideia aí, vamos torcer que, se Deus quiser, dar certo. O diretor da faculdade aí hoje também conversou com ele, está pronto a ajudar para o Olímpio voltar, e é um sonho do Rubem Lopes, é o Olímpio voltar para...
uma coisa importante aí, o Léo já está fazendo. Ele já está fazendo a base. Ele está com sub-17 muito bom, sub-23 e uma garotada do sub-15, sub-16 vindo aí para daqui uns anos formar uma grande equipe. E tomara que a equipe, os diretores do Ordem e Progresso, façam o mesmo. Comece a formar uma base forte lá. Você já imaginou voltar aí no sub-17, sub-23 Olímpico e Progresso? Nossa, mãe. Dá saudade da LBD, né? Nossa, mãe. Eu já joguei a LBD, por isso que eu tô falando. Era muito bonito, o estádio ficava cheio, gente. O pessoal da Volta da Areia, o pessoal de Rosal, o pessoal do Olímpico. O Olímpico disputou a LBD. Nós já tivemos um segundinho lá em cima, o Moacir deve lembrar, que era um segundinho até difícil para achar jogo de tão bom que era. Mas não existia um campeonato naquela época para nós disputar. A Volta da Areia sempre fez aqui conosco, cara. Pô, isso é muito importante. Eu não tinha esse conhecimento e eu acredito que 90% da população bojesuense não tem, sabe o que nós estamos falando. não tem ideia disso aqui que a gente está comentando, está discutindo, né, no bom sentido, né? Como se diz, né, buscando essas minúcias do que acontece, né? O que eu já comentei aqui, a gente vivia só do passado, a época que jogava o Bitota, jogava o Arthur, eu joguei nessa equipe. Haroldinho. Essa história, ela já está feita. Tio Baduca, né? Tio Baduca. Agora nós temos que fazer a história da agora para frente, para esses meninos novos contar depois. Moacir, você tá certo, porque eu tenho acompanhado, o Léo trouxe um menino para sub-17. Eu vou falar com você, é a mesma coisa que você vê o Adílio em campo, do Flamengo. E mora em Rosal. Então, mas um craque de bola. Tava no Resende há pouco tempo, o Resende liberou para disputar o campeonato pra gente aí. E o rapaz, mas tem que ver como é que joga. Com 17 anos, a personalidade do rapaz, do garoto. Então, ele só vai ser. E igual ele tem um monte. Se tiver uma competição, né? Precisamos fazer que o futebol em Bom Jesus, o esporte, né? Ele acende e vem a crescer de novo. Você falando sobre a questão de disputar o estadual. O Léo, no dia que eu estive com ele me falou dessa possibilidade. Isso. Está ajustando algumas coisas, documentação, tem uma série de situações, reforma de vestuário. Tem a exigência da federação. Com relação a gramado. Isso. Então parece que tem uma dívida também no Olímpico, também tem que ver isso. Tem uma dívida, mas pelo o pior foi a dívida, né? Que ela hoje deve gerar em torno de R$300 mil. Mas é a do IPTU? Ou é outra dívida? Eu acho que tem dívida trabalhista. Mas eu acredito que isso tem como negociar lá embaixo. Não, aí ele entrou com o presidente, por isso que eu envolvi o presidente aqui da faculdade, que hoje está uma explosão na cidade, né? E ele está interessado em ajudar. Essa parte financeira, ele tem os contatos, que ele mexeu com o Americano de Campos, então um cara que tem, da época do Caixa d'Água, acho. Carlos Abreu? Tem uma interligação muito boa na federação e deixou. Gosta de futebol pra caramba. Então, quer dizer, é assim que a gente precisamos de gente na cidade. Você já imaginou o Olímpico voltar a disputar um campeonato? É o sonho de muitos bonjesuenses. Eu tenho a minha carteirinha, vocês acreditam se vocês quiserem, da Federação do Rio de Janeiro até hoje. Quando eu joguei no Júnior do Olímpico, eu fui federado. Eu tenho ela até hoje com o maior prazer do mundo. E eu queria alguém na idade de 17, de 20, que eu já passei lá, poder contar essa história daqui uns anos, e não vai ter. Se não mexer com isso agora, vai ficar só naquela época. Não, acredito que o Léo tá muito animado e pegou essa alavanca, né, do presidente da faculdade lá. E até eu, como, né, presidente da liga, falei com ele, se quiser marcar lá com o Rubem Lopes, com o Primo, que é o vice-presidente, que a vontade dele, foi, Léo, o Rubem é doido pro Olímpico voltar, ele vai, faz acordo. E o sonho dele, que o tio dele foi homenageado com a estátua ali, né? Até roubaram ela e prometiu o Braz de fazer outra, mas tô enrolando o Braz. Mas ele gosta demais do Olímpico. E com relação a outro dia também, o Léo comentou de que ia fazer uma reunião com alguns empresários bojesuenses. Isso. Justamente pela essa dificuldade financeira que o clube tem até para manter o pouco que existe hoje. E esses empresários poderiam, eu comentei com ele, mas eles podem ter o incentivo que o esporte dá, né? A Secretaria de Esporte Nacional, o Ministério dos Esportes, isso, de que
pode-se descontar uma porcentagem do imposto de renda que se paga. E nós temos várias empresas grandes em Bom Jesus que podem ser parceiras. Ele falou justamente dessa dívida. Nós não entramos, porque foi uma conversa rápida, nós não entramos nesse detalhe. Mas eu falei que eu estava pensando, antes de conversar com ele, eu estava lembrando, nós temos aqui algumas empresas em Bom Jesus que podem levantar, é pouco, mas pode levantar R$ 100 mil por mês, cara. Não, eles Nós já podemos. ajudaram no passado, as empresas ajudaram no passado. Sim, mas ajudaram de outra forma, e hoje pode ser de uma forma legalizada. De CMS. Então ele tem o imposto de renda, tem um A Sandra da Primote, que eu acho ela uma baluarte, porque ela ajuda todos os esportes em Bom Jesus. Principalmente amador. Todo da categoria do vôlei, do basquete, tudo eles estão participando. E não sabia que o que ela estava ajudando, ela podia bater no imposto de renda. Olha o quanto que ela perdeu de... Verdade. E talvez, né, além dela ter perdido, entre aspas, né? Entre aspas, perdido, quantos outros poderiam estar ajudando e usar esses benefícios, que é legal, que é lei, que poderia estar contribuindo melhor com o esporte. Mas eu acho que nunca é tarde. Eu acho que um dos motivos da gente estar aqui conversando é da gente buscar construir isso. Claro que tem outras pessoas envolvidas com o esporte, que divulgam alguma coisa do esporte, mas eu acho que o mais importante da nossa presença com resenha dos esportes é justamente para a gente fomentar um pouco mais, acrescentar o que já tem, o que a gente pode contribuir, né, com esse ambiente do futebol, que é muito importante, além das coisas, né, que é trazer a garotada para o esporte. Muito bem, esse foi mais um Resenha dos Esportes. Agradecer aqui ao nosso colega de bancada, o Moacir, o Isaac Silva, principalmente aqui o nosso amigo Didi, que é presidente da LBD, Liga Bom Jesuense dos Esportes. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos e por atender o nosso convite de poder aqui estar falando, né, sobre o esporte Bom Jesuense. E estou muito feliz da sua vinda aqui e todos os nossos convidados aqui que estão nos assistindo pelo Facebook Ebenezer Campos e da TV Alcance no YouTube, com certeza terá bastante conhecimento que muitos deles não teriam se não assistir você aqui, fazer as explicações e as informações necessárias sobre a LBD, o esporte Bom Jesuense. E até a próxima segunda-feira, e nosso carinho a todos vocês que estão conosco, estão nos assistindo. Sejam sempre bem-vindos. Abraço a todos.